China, o país mais populoso do mundo, terceiro com maior extensão territorial e segundo maior PIB mundial, vem ocupando cada vez mais mídia e influência globalmente, com suas polêmicas e medidas que reverberam pelo mundo. Porém, muitos fatos ficam debaixo dos panos e fogem do conhecimento da maioria. E é sobre algum desses fatos que veremos nesse vídeo. Para contextualizar, Mao Tse-tung foi um líder comunista, ditador e revolucionário chinês. Participou da fundação do Partido Comunista Chinês em 1921, em Xangai, com base no modelo soviético. Em 1931, proclamou a República Soviética da China. Liderou o Exército Popular de Libertação e, em 1949, proclamou a República Popular da China. Governou a China até sua morte em 1976. Em seu governo, a adoração a ele mesmo era tão incentivada que os pais eram premiados se os filhos recém-nascidos conseguissem dizer o nome do líder do Partido Comunista. Em 1966, Mao deu início à Revolução Cultural, que tinha, entre outros objetivos, o intuito de fortalecer o partido entre as camadas jovens, neutralizar a oposição e apagar o passado da monarquia e dos proprietários de terra. É inestimável a quantidade de obras de arte perdidas nesta época, entre esculturas, pinturas, cerâmicas, etc. Por isso é que os valores de pequenos vasos da dinastia da monarquia chinesa podem chegar a custar milhões de dólares. Em meio às aulas e à doutrinação comunista nas escolas, os alunos eram levados a campos de treinamento militar, onde presenciavam e até podiam participar de testes com armas de fogo. Nas escolas, as crianças também eram ensinadas a amar Mao Tse-tung acima de tudo, inclusive aos pais. Caso delatassem pais conspiradores, as crianças eram premiadas. Para acelerar o crescimento da economia nacional, Mao ordenou que a madeira do país fosse cortada, para que fornalhas industriais fossem aquecidas. O resultado é que o país praticamente foi desmatado, preço pago até hoje, que faz a poluição ter níveis enormes na China. Nesse contexto de crescimento nacional, Mao, com o discurso que os pardais traziam doenças e prejudicavam a produção das plantações, o governo iniciou uma campanha para exterminar os pardais, resultando na morte de mais de 1 bilhão de pássaros. Como não havia pardais, houve um desequilíbrio ecológico. O número de gafanhotos e lagartas aumentou drasticamente. Essa proliferação fez com que eles destruíssem as plantações e, consequentemente, as colheitas, ocasionando a falta de alimentos para toda a população. A maior resultante disso foi a fome. O acontecimento ficou conhecido como a Grande Fome Chinesa, na qual 20 a 50 milhões de pessoas morreram de fome por conta do grande colapso alimentício gerado no país. Pouco tempo depois, o grande timoneiro também ordenou que todas as peças metálicas fossem recolhidas pelo governo para serem transformadas em matéria-prima. Assim, os chineses perderam joias que estavam há séculos em suas famílias, além de outros estimáveis objetos pessoais. Caso conspirassem, ou supostamente conspirassem contra o partido, os chineses eram expostos à praça pública, caminhando com cartazes presos ao pescoço que especificavam seus crimes, e ficando à mercê da população e do exército, que podiam cuspir, ofender e agredir fisicamente os criminosos. Os dazibaos, cartazes escritos à mão pela população, descreviam os crimes cometidos nas aldeias e povoados. As acusações iam de adultério, prostituição, até conspiração contra o partido e apoio aos proprietários de terra. É claro que com tanta liberdade para escrever o que quisessem, muitos extrapolavam e inventavam mentiras sobre as pessoas de quem não gostavam. Imagine quantos não foram presos injustamente. O governo chinês reconhece 56 grupos étnicos diferentes em seu país. No entanto, 90% da população pertence ao grupo étnico Han. As minorias, em particular, o grupo étnico de muçulmanos uigures, eles estão sujeitos a políticas de controle rígidas. Absolutamente todos os dados biométricos de quem vive na região uigur são coletados por obrigação. Os uigures que se recusam a fornecer suas informações para bancos de dados chineses são enviados para campos de reeducação. Além disso, eles podem ser julgados por deslealdade ao regime e enviados para campos de concentração. A China construiu 380 destes campos em Xinjiang.
Cerca de 1 milhão de uigures já foram mandados para um dos 380 campos de reeducação, entre aspas, construídos nos últimos anos. Há relatos de tortura, trabalhos forçados, lavagem cerebral e até experiências médicas. Um relato de uma vítima, a economista uigur Mirigul Tursun, que foi presa assim que chegou ao país sem saber o motivo. Seus 3 filhos foram levados pelas autoridades. Quando Mirigul foi solta, 3 meses depois, descobriu que uma delas havia morrido e as outras 2 tinham sinais de maus tratos. Ela foi impedida de deixar a China e ficou morando em Xinjiang, onde foi novamente presa em 2017, mais 3 meses, divididos entre uma cadeia e um hospital psiquiátrico. Em 2018, veio a última e pior detenção. Mirigul foi levada para um centro de reeducação, construído pelo governo chinês, onde ficou numa cela com mais 40 mulheres. Elas eram obrigadas a tomar comprimidos que as faziam desmaiar e um líquido branco que causava efeitos estranhos, hemorragias em algumas mulheres e a interrupção da menstruação em outras. Mirigul disse que 9 colegas de cela morreram durante o tempo em que ficou presa. Ela chegou a ser levada para uma sala de tortura, onde foi eletrocutada. Sob pressão do consulado egípcio, as autoridades chinesas acabaram soltando Mirigul após 3 meses, mas havia uma última armadilha. Segundo ela, 2 horas antes de informarem que ela seria solta, lhe deram uma injeção. Depois, em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, país onde ela obteve asilo e vive atualmente, exames médicos comprovaram que Mirigul havia sido esterilizada. Depois dos relatos, o país também foi implantado um sistema de hipervigilância na região, onde aplica suas tecnologias mais modernas. Em dezembro de 2022, o jornal americano Washington Post teve acesso a um documento assinado por funcionários da empresa de telecomunicações Huawei, que apresentava às autoridades chinesas um novo tipo de inteligência artificial, capaz de analisar imagens de câmeras em tempo real e reconhecer rostos uigures, para então alertar a polícia sobre a presença de pessoas desta etnia. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.